O que eu vi naquela noite? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana e sou de João Pessoa, na Paraíba. Bom, essa história aconteceu comigo quando eu ainda era criança, mas eu não lembro exatamente a minha idade quando isso aconteceu. Eu tenho uma irmã mais nova e na nossa casa, que moramos até hoje, dividimos um quarto e também a cama. Naquela época, a nossa cama era uma beliche, mas a nossa mãe não nos permitia dormir na cama de cima, porque, segundo ela, a gente se mexia muito e poderíamos cair, já que ela não tinha uma proteção. Então, o que ficava em cima, o que ficava em cima eram as nossas bonecas e outros brinquedos. Em uma noite qualquer, eu fui dormir. Não lembro o que fiz naquele dia, eu só lembro de que acordei de madrugada. O quarto dos meus pais fica em frente ao nosso e não tinha portas. Então, quando acordei, eu olhei para dentro do quarto deles. Estava tudo escuro. Foi então que olhei para baixo e em um pequeno espaço onde ficava o colchão, eu vi tipo um bebê cor-de-rosa dormindo. E ele tinha olhos grandes que, mesmo fechados, eu conseguia perceber que eram grandes. Dava para eu enxergar bem, porque a cozinha dividia os quartos. Então a luz que vinha da cozinha iluminou bem aquele ser. E naquele momento, assustada, eu chamei pela minha mãe. Ainda na cama, eu chamei pela minha mãe ainda na cama. E nessa de olhar em direção ao quarto e esperar a mãe aparecer, porque ela logo levantou assustada e também sonolenta, perguntando o que estava acontecendo. Foi aí que eu olhei novamente para apontar e mostrar para ela o que eu estava vendo. E aí aquela coisa havia simplesmente sumido. Até hoje eu não sei se foi coisa da minha cabeça ou se porque eu acabara de acordar e estava ainda sonolenta, meio sonhando e imaginei ter visto alguma coisa. Enfim, esse foi o meu relato. Um beijo para todos vocês. Então, também há essa possibilidade de você ainda estar meio que sonhando. Mas como que era? Era um bebê sentado, deitado? Que parte exatamente do colchão? Ele estava em cima do colchão? Estava no chão? Estava no meio? Flutuando? Um bebê de que idade, mais ou menos? Estava com um olho grande? Sei lá, esquisito, né? Agora, não sei, difícil dizer se era ainda parte do sonho, da imaginação, porque né, tinha acabado de acordar, ou se realmente é aquelas coisas que estão no astral, sabe? E a gente, nesse lance de estar nem acordado, nem dormindo direito, você acaba vendo um pouco o lado de lá. Será? Então, beleza, bora lá para este daqui. A fé do meu filho de 5 anos me curou. Vamos ver. Ok. Olá, Ana. Meu nome é Fulana e vou te contar o relato que aconteceu comigo e um fã do seu canal que hoje tem 11 anos. O meu filho, que aqui vou chamar de Yuri. É simples, mas mudou a minha vida. Como tem muita coisa envolvida nesse período de depressão, eu não vou entrar em detalhes porque visitar essas lembranças ainda não é uma coisa fácil para mim. O Yuri, com 1 ano e meio, quase 2, falava com uma criança na nossa casa. Essa criança estava sempre perto de mim, principalmente na hora do leite dele. Ele o chamava de Simon. A gente nunca conheceu nenhum Simon e é estranho ele pronunciar assim, se escreve Simon, mas se lê Simon, e ele pronunciava Simon perfeitamente, sem ter tido contato com esse nome antes. Nós moramos lá até o meu divórcio, quando ele tinha 3 anos. E quando mudamos, ele disse que o Simon não ia com a gente, porque ele morava naquela casa e não podia se mudar. Sempre tratei da melhor maneira possível, apesar de viver vários sustos com as conversas que envolviam o Simon. Eu vou contar em outro relato. O caso nem foi exatamente esse.
Só coloquei aqui para mostrar que o Yuri sempre foi um menino sensível e especialmente diferente, doce, generoso, bondoso, parecia um mini bom adulto. Ele é inexplicável. Bom, eu tinha de 27 para 28 anos e ele de 4 para 5 anos quando eu caí em depressão. Estágio máximo da doença, beirando a internação para evitar que eu acabasse com a minha vida. Minha mãe sempre ia à igreja com o Yuri e ele dizia que precisava ir porque ele estava orando por mim e ele não poderia faltar às reuniões. E eu choro só de lembrar. Ana, um dia eu saí de ambulância da igreja. Eu nem cheguei a participar da reunião. Eu tive uma alteração cardíaca que aconteceu devido à quantidade de medicação aliada ao altíssimo nível de ansiedade e meu prolapso da válvula mitral. Inclusive, nesse dia, tive uma EQM na ambulância, uma experiência de quase morte. E cheguei ao hospital com 43 batimentos por minuto, pressão super baixa, saturação baixa. Nem o pessoal do hospital sabia como, apesar de estar com sinais vitais caindo, eu me mantinha em pé. Mas Deus sabia por quê. Quando fui para casa, Yuri me surpreende com o seguinte diálogo. Mãe, Deus não consegue escutar as crianças? E eu disse, escuta, filho, por quê? E ele disse, é porque ele não escuta. E eu perguntei, como assim? E ele disse, porque eu tô orando muito para ele te curar e você não melhora, mãe. Ana, ali a minha vida mudou. Eu não sei te dizer a força que essas palavras dele tiveram na minha vida. O Yuri me sacudiu de dentro para fora e foi uma coisa tão inocente e verdadeira que a partir daquele dia eu fiz o dobro de esforço para melhorar e acredite, eu venci a depressão. Meu filho é o anjo da guarda que eu vejo tanta gente falar. Meu filho não veio para que eu cuidasse dele. Ele veio para cuidar de mim. Ele não nasceu de mim, eu é que nasci o dia que ele veio para os meus braços e renasci do amor dele 5 anos depois. Ele já fez muita coisa boa e acredito que ele vai ser um grande ser humano e vai mudar nem que seja uma vírgula com o seu amor. Vai mudar, nem que seja com uma vírgula com o seu amor, a vida de muitas outras pessoas. Ele é incrível. E o médico me disse que eu não conseguiria engravidar com facilidade devido a problemas no ovário. E uns 3 meses depois, mesmo fora dos meus planos, eu soube que estava grávida. Na hora, cheguei até a perguntar a Deus por que naquele momento. Eu estava tentando realizar um objetivo profissional, mas desde que o Yuri chegou na minha vida, é como se Deus fosse me respondendo. É por isso que ele veio, filha. Obrigada por ler o meu relato, espero que Deus abençoe você e sua família e toque na vida de cada um que esteja ouvindo isso, assim como tocou na minha. Beijo, manda um beijo pro Yuri se puder. Um beijo para você, muito obrigada, Yuri. Um beijão para você. E, gente, olha só. Perceberam o milagre interessante, né? A situação. Que legal. Que interessante. Que emocionante também, né? Muito bom. Pra gente ficar pensando, né? Aqueles relatos que você para, você fica... Não é? Eu gosto muito. Aquilo não era um gato, era um demônio. Vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulano e hoje vim contar um relato que aconteceu com as minhas tias no interior do Maranhão. Os nomes já estão trocados, beleza. Isso aconteceu na década de 90, em Matinha, no Maranhão. Minhas tias e os meus pais são dessa cidade. Na época ainda não tinha água encanada, então existia um poço público que ficava dentro de uma pequena mata, conhecida como Ribeirão. Até hoje esse poço existe.
Esse poço é bem grande, cercado por grandes blocos de pedras, cheio de samambaias e lodo. Rodeavam-se muitas histórias sobre esse poço. E algumas pessoas diziam que não poderia ir nem pela madrugada até esse poço tirar água e nem às 6 horas da tarde. Não podia, nesses horários não podia pegar água lá, pois apareciam visagens e assombrações. Às 6 da tarde é um horário que muitos dizem sagrado, né? Meio-dia, 6 da tarde. 6 da tarde seria o horário onde a luz e sombra se encontram, né? Aquele meio termo. É um horário sagrado, a hora da Ave Maria e não sei o que você não pode ficar na água, né? Nos lagos, tem toda essa história. Bom, continuando. Minhas tias não acreditavam nisso. Sempre iam encher água no poço e nunca tinha acontecido nada. Porém, certa vez, elas tiveram que se adiantar, pois a caixa d'água que ficava no quintal da casa da minha avó estava seca. E se elas deixassem para ir mais tarde, não conseguiriam encher, por conta de muitas pessoas que estariam lá com a mesma finalidade delas, atrasando assim o processo para encher a caixa, pois era demorado. Tinham que andar 2 quilômetros com baldes de água do poço até o quintal da avó Gertrudes. A tia Elisa e a Carlota acordaram muito cedo. No relógio marcava 3h40 da manhã. Obviamente, ainda estava muito escuro e frio lá fora. Era uma tarefa normalmente feita por mulheres nessa época. Meu avô Teobaldo estava se vestindo para ir para a roça já, que inclusive também vivenciou muita coisa que outro dia eu conto aqui. Ele iria um pouco mais tarde, então ficou com a minha avó, que estava fazendo café cedo nesse dia, e por esse motivo ele não foi com as minhas tias. Nessa época ainda se dormia e se acordava muito cedo por aqui. É isso que eu ia falar, tá vendo? 3h40 da manhã já estava fazendo café, outro se aprontando para ir para a roça. 3h40 da manhã, às vezes a gente nem dormiu ainda hoje em dia, né? Nessa vida moderna de computador e trabalhos de casa, enfim. Naquela época, sei lá, 5h30 da manhã, 5 horas da manhã, era a hora que todo mundo tava levantando, já labutando, fazendo. Tinha que aproveitar o sol, né? Você tinha que andar conforme o sol, porque eu não sei aqui, eu não lembro, mas aqui já era anos 90, né? Mas até mais antigamente, ainda dependendo do lugar, sem energia elétrica, né? Então você tinha que aproveitar isso. Aí o sol se punha, acabava o sol, você não tinha lua, aí você já tinha que também, já dormia 7 horas da noite, 8 já tava dormindo, por isso que acordava cedinho assim. Mas então, o que tá falando aqui, ó, naquela época, dormia e acordava muito cedo. Então lá foram as duas, sozinhas, mata adentro, andando por uma trilha que ficava na direção do poço. A minha tia Carlota disse para minha tia Elisa que estava com uma má impressão. Ela falou que estava sentindo um medo, como se elas não devessem ir naquela hora para lá. E aí a minha tia Elisa falou: "Ah, pelo amor de Deus, né, Carlota? Vai me dizer que você tá com medo. Essas histórias são só lendas. O povo diz isso para não deixar as crianças virem para cá. Deixa de besteira, bora encher logo essa água. Antes que a dona Raimunda chegue aqui com os 5 filhos dela, querendo pegar o balde para encher. A gente tem que ser rápida." Nisso, elas continuaram entrando na mata. E quando estavam chegando no poço, viram algo preto em cima da borda do poço, de costas para elas. Elas acharam estranho, mas continuaram andando. A lua estava cheia e iluminava bem o lugar. Quando as duas chegaram a uns 10 metros de distância do poço, viram que o que estava ali era um gato preto. Ele estava de costas para elas. E o mais estranho era que aquele gato era enorme. Não era uma coisa normal. Elas disseram que nunca tinham visto um gato tão grande assim na vida. Aquilo ali devia ter mais de 1 metro de altura, pois ele era largo e alto. Estava ali, olhando a lua, na boca do poço, balançando a cauda, como se não notasse que elas estavam se aproximando.
Então, quando elas estavam bem pertinho, começaram a gritar com o gato, para tentar espantar e fazer ele sair dali correndo, né? E elas gritavam falando assim: "Xô, Cip, gato, sai, sai, xô!" E nada daquele gato sair. Então, depois de muito elas gritarem, o gato começou a virar a cabeça lentamente para trás, bem devagar, bem devagar. E elas ali, paralisadas, só olhando aquele gato gigante virar para elas lentamente. Ana do céu, quando esse gato virou a cabeça, quase igual uma coruja, tipo 360, não, 180 no caso, ele virou ali praticamente a cabeça 180 graus, elas viram que os olhos daquele gato eram vermelhos. E o gato sorriu para elas, com dentes muito brancos e afiados. Era o gato de Cheshire. E o pior de tudo foi que o gato falou. O gato disse assim: "Ora, ora, as duas são corajosas de virem aqui uma hora dessas. Querem que eu leve vocês para minha casa? Vem cá, nas minhas costas cabe as duas. Subam aqui." Ele falou isso com aquele sorriso largo no rosto, na cara, sei lá. O gato pulou para o outro lado do poço e ficou todo arrepiado. Soltou um miado grosso e muito alto. Elas correram gritando, desesperadas. Minha tia Carlota se jogou nas costas da tia Elisa e ambas foram se atropelando em direção à casa delas. Chegaram pálidas. Minha avó fez uma água com açúcar para elas e aí elas contaram tudo. Meus avós acreditaram e disseram que aquilo não era coisa desse mundo, que aquilo era alguém que havia se transformado naquele gato. A avó Gertrudes fez uma oração e disse que a partir daquele dia ninguém mais ia encher água ali naquele poço antes do sol nascer. Ou quando estivesse anoitecendo, também não podia. Ou seja, só podia ir ali no poço com o sol no céu. Pois não havia necessidade disso, de ir no escuro lá. Depois disso, elas ainda foram para lá, para o poço, mas já era de dia e tinha gente enchendo água e tudo mais. E mesmo elas tendo que esperar a vez delas para encher a caixa, elas achavam bem melhor ficar lá esperando do que irem sozinhas, seja lá qual horário fosse. Então era melhor que tivesse gente lá. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo. Um beijo para você. Muito obrigada por compartilhar essa história. Então, será que era algum tipo de bruxa, bruxo, alguma coisa assim transformado em gato? Então, as histórias de visagens durante a noite seria, porque madrugada o sol ainda não nasceu, né? Ainda tá escuro ali. E a partir das 6 da tarde já anoitecendo, já é noite, também começa a vir o escuro, né? E essas coisas aí aparecem por lá. Vá saber o que mais já viram. Será que mais gente já viu esse gato? Era um gato preto, é isso? Grande, sentado, ele tinha cerca de 1 metro de altura, balançando o rabo ali, porque ele devia estar sentado na beira ali do poço, né? Virar o pescoço. Gente, parece cena de filme de terror. E o gato falou. Uai, por que ele falou isso? Levar pra minha casa. Sobe nas minhas costas as duas. Eu falei, o que é seu gato? Imagina, eu gosto de gato, mas os que miam, que fala assim, eu fico meio desconfiada. Gente do céu, só consegui ver Alice no País das Maravilhas, né? Mas eu não duvido não dessas visagens, dessas aparições, dessas coisas de gente que vira bicho, que vai saber, né? O que existe por esse mundão afora. Vocês aí já tiveram alguma experiência desse tipo? Comenta aí no chat, deixa seu comentário, manda o seu relato. Se já conhece alguma história de bicho que fala. A gente tem várias aqui no canal, dos bichos que falam. Até na Bíblia tem um lance ali de um bicho que falou. Briguei com a santa, me ajudou a entender o meu sinal. Briguei com a santa, me ajudou a entender o meu sinal. Como assim? Vamos ver.
Peraí, é uma moça. Olá, Ana e assombrados, espero que todos estejam bem. Pode sim me chamar de fulana ou como desejar. Eu sou fã do canal e vários relatos me ajudaram a entender alguns episódios da minha vida, então muito obrigada. Que legal. O relato de hoje é sobre... o relato de hoje é sobre o relato Briguei com a Santa. Tem um relato com o nome Briguei com a Santa. Então, esse relato aqui é sobre esse outro relato, onde a moça fala que fazia novenas para Santa Teresinha do Menino Jesus e nunca ganhava rosas como sinais. Característica da novena é ganhar uma rosa como sinal que a graça será atendida. E após isso, sempre recebia rosas das mais diversas formas e suas graças eram atendidas. Pois bem, agora começa o meu relato. Por algum motivo, resolvi fazer a novena para Santa Teresinha, para conseguir 2 graças. Sim, eu pedi 2 coisas ao mesmo tempo. Eu já tinha rezado antes e como a moça do relato citado nunca havia ganhado rosas como sinal, mas resolvi fazer a novena mesmo assim. Bom, como estava próximo do meu aniversário, pensei que ganharia a rosa por essa razão, né? Por conta do meu aniversário. Mas não ganhei nenhuma rosa, nem em gif animado. Tudo bem, conversei com a santa agradecendo mesmo assim, pois a vontade de Deus é maior que a nossa. E nesse meio tempo escutei o relato e fiquei com o coração tranquilo. Alguns dias depois, recebi a visita da minha sogra com um presente. Um vaso lindo de azaleias pelo meu aniversário. Vocês podem estar pensando, tá, mas azaleia não é rosa, é outra flor, né? Sim, é outra flor. Mas aí é que vem o pulo do gato. Ao receber as flores, elas estavam tão lindas e cheias que me veio na cabeça. Nossa, até parecem rosas. Aí surgiu o clique. Fui pesquisar sobre a azaleia, pois eu sabia, por exemplo, que os hibiscos são chamados também de rosas de Saron. Poderia ter alguma relação ou algum outro nome, né? Bingo! Pesquisando sobre a planta azaleia, descobri que no Japão as azaleias são conhecidas como árvore de rosas. Então, será que... Porque assim, o que eu ouvi também, o que eu já ouvi da resposta de Santa Teresinha com as rosas, seria você receber rosas de uma maneira totalmente inesperada. Então, vem dessa forma estranha mesmo. Por exemplo, as azaleias, que são consideradas rosas no Japão. Mas, né? Então, bem interessante. Eu não esqueço daquele relato da moça que ela falou que também não tinha recebido nenhuma rosa, assim, mas um dia ela ligou no programa da Ana Maria Braga, de manhã. E aí a Ana Maria Braga entrou no programa falando algumas coisas e com uma rosa na mão. Aí ela virou para a câmera e falou assim, e esta rosa é para você, que tá aí, e falou alguma coisa assim, sabe? E ali ela sentiu que ela estava recebendo uma rosa de uma maneira muito diferentona, né? Tipo, a Ana Maria Braga oferecendo aquela rosa através da TV. Mas ela falou, essa rosa é para você. Então, ela recebeu uma rosa dessa maneira. Então, são essas maneiras estranhas. Maledite na família? Poxa vida, quem aí tem uma maledite na família? Infelizmente, eu acho que muitos. Mas vamos lá. Olá, Ana, meu nome é Fulana, tenho 29 anos e moro numa cidade no interior do estado de São Paulo. Sou casada e tenho um filho de 8 anos. Escrevi esse relato para alertar, de alguma forma, que existem pessoas que fingem gostar da gente, mas nas nossas costas só querem nos destruir. Abram os olhos, tá? A partir daqui não citarei mais nenhum nome. Vamos ao relato. No ano de 2008, comecei a namorar um rapaz, que hoje é o meu marido. Na época eu tinha 15 anos e ele 16.
Nos conhecemos na escola. A partir daí, eu comecei a frequentar a casa dele e ele a frequentar a minha também. Nos demos muito bem um com a família do outro. A primeira vez que eu fui almoçar na casa dele foi a convite da minha sogra, num domingo. Foi aí então que eu conheci a Maledite. A namorada do irmão dele, Ana. Naquela época, eles já namoravam fazia 4 anos. Eu a conheci e adorei. Adorei as conversas, as risadas. Sabe aquela pessoa que encanta a gente? Que a gente quer ser amiga? Eu, que sou considerada uma pessoa introvertida, fiz amizade tão fácil com ela, eu nem acreditei. Ela nos chamou uma certa noite para comermos um lanche e fomos. Eu e meu namorado e o irmão dele com ela. Cada um fez o seu pedido na lanchonete e nos divertimos muito naquela noite. Conversamos bastante, foram momentos para mim muito agradáveis. Nos despedimos depois e fomos cada um para sua casa. Essa foi a primeira e única noite que saímos juntos. Sempre que eu tentava marcar com eles, novamente eles davam uma desculpa. Por mim, tudo bem, fazer o quê? Talvez o meu cunhado e ela estivessem atarefados ou não queriam ir mesmo. Ela continuou a mesma comigo e eu com ela também. Agora eu só a via na casa dos meus sogros e a gente conversava como sempre. Minha sogra também é uma pessoa super divertida e nós três adorávamos nos encontrar e conversar bastante. Percebi que tinha alguma coisa errada com a minha cunhada, porque sempre que eu a convidava para uma festinha ou um churrasco na casa dos meus pais, ela não comparecia ou ficava lá por alguns minutinhos e já ia embora. Parecia incomodada, sabe? Quase que engessada. Meu pai percebeu, sem eu falar nada, e perguntou se ela havia sido bem tratada em casa e eu respondi para ele que sim. E nós ficamos confusos. Todos nós da minha família somos católicos, inclusive a família do meu namorado e a cunhada também. Bom, eu e meu namorado ficamos sabendo pela minha sogra que o irmão dele e a cunhada iriam ficar noivos. Eu explodi de alegria, Ana. Perguntei para ela se precisavam de ajuda em alguma coisa e se precisassem era para me chamar, sem cerimônias. Chegou o dia do noivado. A cunhada também havia convidado os meus pais e a minha irmã para a festa. Foi coisa chique mesmo, decoração e o melhor salão da cidade. E eu fiquei tão feliz por eles e não deixei de demonstrar isso. Sentamos todos na mesma mesa, eu, minha irmã, meus pais e sogros e o meu namorado. Passada uma semana após a maravilhosa festa, minha mãe chegou chorando do trabalho. E eu, sem entender, perguntei o que tinha acontecido. E ela disse que a minha cunhada, Maledite, tinha ligado no serviço dela e falado horrores para ela. Disse que a minha mãe tinha falado mal do noivado dela. E eu falei, mãe, precisamos falar com ela. Isso nunca aconteceu. Minha sogra e meu sogro estavam de prova que não falamos mal do noivado dela, muito pelo contrário, nós amamos ser convidados. Minha mãe insistiu e ligou para ela. E foi mais xingamentos da Maledite. Mais xingamentos da Maledite para minha mãe ao telefone. A discórdia que a cunhada arrumou foi tanta que até o irmão dela queria agredir o meu namorado. Que horror, Ana! Uma pessoa que não saía da igreja aprontar isso? Nunca ouvi da boca da minha mãe sair palavras ruins sobre uma pessoa ou alguma fofoca. Ela fez aquilo para aparecer mesmo, sei lá. Ela ama se fazer de coitadinha, Ana, mas naquela época eu não sabia disso, infelizmente. Ela não queria ver a minha mãe nem pintada de ouro e sempre alfinetava minha mãe indiretamente quando eu estava perto. Por exemplo, num almoço na casa da minha sogra, ela disse que os coordenadores e ministros da paróquia que participamos, eles eram folgados e relaxados. Ela sabia que a minha mãe era coordenadora e ministra. Eu não dei resposta. Fiquei em silêncio, em respeito à minha sogra,
para não arrumar discussão na casa dela. Após uns 3 ou 4 anos de noivado, eles decidiram se casar na igreja. Parabenizei os dois e fiquei muito feliz por mais esse passo tão importante na vida deles. Pensei que fosse ser convidada para ser madrinha e meu namorado padrinho do casamento, já que o meu cunhado só tem ele de irmão. Ana, eu não fui nem convidada para o casamento, só convidaram o meu namorado. Meus sogros, uns dias antes do casamento, foram pedir desculpas para nós lá em casa, porque a Maledite não quis nos convidar. Chegou o dia do casamento e meu namorado não queria ir, mas eu fiz questão que ele fosse na cerimônia porque era o casamento do único irmão dele. Ele se vestiu e foi, e eu dei graças a Deus que eu não fui, porque assim que ele saiu, eu comecei a ter dores fortes na cabeça e comecei a vomitar. O casamento deles foi em novembro. Em dezembro, eu fui internada com uma infecção no rim e descobri ali mesmo no hospital que eu estava grávida e era um menino. Eu fiquei muito feliz. Foi uma notícia tão maravilhosa que eu quase não cabia dentro de mim. Todos da minha família e da família dele foram me visitar durante a internação, exceto a Maledite e o meu cunhado. Eu estava internada e já tinha começado a receber presentes para o meu bebê. Que alegria! A Maledite não foi, mas mandou pela minha sogra de presente 2 macacões de bebê. Minha sogra me disse que achava que teria 2 netos de uma vez só, porque a Maledite havia chegado há poucos dias da lua de mel e disse que não estava se sentindo bem e que ia fazer o teste de gravidez. O teste dela deu negativo. Bem, saí do hospital e mais feliz que nunca comecei a preparar o meu quarto para a chegada do nosso bebê. Por minha saúde não estar muito boa, minha mãe pediu para que eu passasse a gestação na casa dela e que não era para a gente se preocupar em casar agora. Minha mãe também sabia das dificuldades que o meu namorado estava enfrentando no serviço naquela época. Foi tudo muito difícil, mas graças a Deus tivemos muita ajuda dos meus pais e dos pais dele também. Sempre fui católica e nunca frequentei nenhuma outra religião na minha vida. Mas uma tia minha ia sempre conversar com uma benzedeira que era muito famosa aqui na cidade. Hoje ela é falecida, mas nunca esquecerei de suas revelações para mim. Eu me senti tentada a ir dessa vez com a minha tia, então fomos. Chegando lá, esperei do lado de fora enquanto minha tia conversava sós com ela. Quando terminou, saiu e disse que era para eu entrar, mas eu falei para ela: tia, você fica lá comigo? Ela aceitou e a benzedeira disse que não tinha problema minha tia estar junto de nós na conversa. Ana, eu não disse nada além do meu nome. Ela colocou a mão em minha cabeça e disse: menina, o amor que o pai do seu filho tem por você fez meu braço arrepiar. Seu filho é muito lindo. Será um menino muito inteligente e comunicativo. Você ganhou um presente de quem quer tirar a sua paz. Jogue-o fora, queime e não olhe para trás. Aí eu perguntei para ela: que presente é esse? De quem que eu ganhei? Porque eu ganhei tanta coisa que eu não saberia dizer. E ela só me disse: a você isso será revelado. Peça a Deus e Ele te mostrará. Tem alguém que carrega uma inveja enorme de você. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Minha tia ouviu tudo e, como somos muito amigas, ela me ajudou a pensar em quem poderia ser, mas não desconfiamos de ninguém. Fui lá na benzedeira, escondida da minha mãe, porque ela não aceita nada que não seja cristão. Na opinião dela, quem dá revelações é só Deus. Eu e minha tia guardamos segredo quanto a isso. Passado alguns meses, eu já estava com 8 meses de gestação e fomos para uma cidade, aqui ao lado, visitar os pais do meu sogro, que ali moravam. Estavam sentados à mesa para almoçar, eu, meu namorado, os meus sogros, os pais do meu sogro, a Maledite e o meu cunhado. Maledite, do nada, virou para mim e falou: nossa, Deus me livre ter uma criança. Eu não sei se eu dou conta não. Já pensou que você não vai conseguir dormir mais? Eu só acenei com a cabeça que sim. Terminei meu almoço e me sentei na varanda na frente da casa.
A avó do meu marido sentou do meu lado e me disse: minha filha, não liga para ela não, isso é, inveja. E esfregou a mão nos cotovelos e disse, inveja. Eu comecei a rir e ela também. Era um amor de pessoa, uma simplicidade que encantava. Depois desse acontecido no sítio dos avós do meu namorado, eu comecei a pensar que pudesse ser os presentes da Maledite. Lembra os 2 macacões que ela pediu para minha sogra me entregar no hospital? Pois é. Cheguei em casa, peguei eles na mão, mas fiquei com dó de jogar fora. Coloquei os 2 de molho na água benta e disse sem pensar: tudo o que desejar a mim e ao meu filho, que volte em dobro para você. Não sei nem por que eu disse isso em voz alta enquanto colocava os 2 na água benta. Parece que vieram de dentro da alma essas palavras. Meu bebê nasceu, ocorreu tudo bem, ele estava super saudável e muito lindo. Maledite e seu marido nunca foram visitá-lo. Isso porque foi o primeiro sobrinho dos 2 lados. Moramos em uma cidade pequena, a 5 minutos de caminhada, tanto da casa da minha sogra, da minha ou da Maledite. Foi o batizado do meu bebê com 1 mês de idade, convidei os 2, mas não apareceram. Eu os convidava para não chatear o meu namorado ou a minha sogra. Fosse por mim, eu não os convidava mais. Fiz faculdade em 2014, me formei em 2017, trabalhei um tempo na área, mas não gostei. Comecei a trabalhar no comércio em uma loja de roupas a poucos metros da minha casa. Ela já era cliente lá mesmo antes de eu entrar. Peguei muita amizade com a minha patroa, a dona da loja, que sempre estava lá atendendo comigo. E sempre atendi a todos com um sorriso no rosto. Nunca tive preguiça de mostrar roupa, não. Eu fui até elogiada por isso. E também atendi a Maledite da mesma forma. Teve uma tarde que a Maledite foi para pagar sua conta na loja, só minha patroa estava lá, na frente, atendendo a outra cliente. Eu estava nos fundos fazendo café. Minha patroa viu minha cunhada Maledite entrando e me chamou. Eu ouvi, lavei as mãos e fui ver o que ela queria. Ela me fez um sinal que podia voltar para terminar de preparar o café, e eu fui sem entender nada. Quando a cliente que a patroa estava atendendo foi embora, ela veio até mim e disse: sua cunhada entrou aqui e eu te chamei para atendê-la. Quando te chamei, ela simplesmente virou as costas e foi embora da loja, sem falar um A. Por que ela fez isso? Eu disse a ela que eu não sabia. Talvez tivesse esquecido algo. Detalhe que nunca contei nada a respeito para minha patroa, a respeito da Maledite. Ela disse que parecia que a cunhada queria me prejudicar no trabalho, sabe? Até a minha patroa percebeu. Maledite virou ministra da Eucaristia, na mesma igreja que ela disse que tinham coordenadores e ministros relaxados, junto com a minha mãe. Hoje em dia puxa conversa com a minha mãe, mas nós já conhecemos bem a pessoa. Tratamos com educação, mas contamos as palavras para falar com ela. Maledite falava mal até da cor do portão da minha casa. Reformou a casa dela e pintou as paredes e o portão da mesma cor. Minha irmã comprou um carro branco. Maledite foi lá e tirou um carro branco 0 quilômetro em menos de um mês. Maledite finalmente engravidou em 2018, depois de muito tratamento. Eram gêmeos. Fiquei tão feliz por ela. Quem sabe agora ela ocuparia muito seu tempo com os bebês e me esquecesse. Mas infelizmente ela não seguiu as ordens médicas e continuou tomando um remédio que deveria ter parado de tomar. Os bebês com menos de 3 meses de gestação não resistiram. O porquê dela ter feito isso ninguém sabe. Sabia que era abortivo, pois o médico já tinha avisado. Sabe o que mais me impressiona, Ana? Ela tem tudo que uma pessoa pode querer. Ela tem uma casa nova, grande. Ela tem um carro 0. Ela tem roupas de marca. Mas, infelizmente, coloca o olho para cima do que é dos outros. Gente assim pode ter tudo, mas nunca vai ser feliz. Quando eu estava grávida, ela disse que Deus a livrasse de ter crianças. E ele a livrou.
Cuidado com as palavras, gente, mesmo que for da boca para fora. Hoje a Maledite está beirando os 40 anos e nunca mais conseguiu engravidar. Se tem alguma pessoa que desdenha o que você tem, é porque ela quer aquilo. Ela e meu cunhado desfizeram da minha sogra, é isso? Não, ela e meu cunhado desfazem da minha sogra. Teve uma vez que eu acompanhei minha sogra na quermesse da igreja e os dois estavam lá. Ela foi dar a bênção ao meu cunhado e ele se afastou e desviou a mão dela. Nunca a convidaram para um almoço sequer em todos esses anos de casados. A casa deles só é aberta para os amigos. Nem bênção o meu cunhado pede mais para a mãe dele. E tudo de bom que acontece comigo, eles viram a cara. Por exemplo, minha sogra comentou que a minha casa tinha ficado pronta. Eles viraram a cara. Eu vou me casar em setembro deste ano. Eles já viraram a cara de novo. Eu não vou dar o troco de não convidá-la para o meu casamento, sabe? Eu quero convidar sim, em respeito à minha sogra e ao meu namorado, mas não os quero como padrinhos. Nunca visitaram meu filho. Não saem da igreja aqui na rua de casa. Passam na porta e nunca o visitaram. Cansamos de fazer convite a eles. Evito ir na casa da minha sogra quando sei que eles estão lá. A inveja existe, gente, e não tem nada a ver com bens materiais e riqueza, não. Depois desses perrengues, eu aprendi que a família que formamos é o nosso bem mais precioso. Sinceramente, não sei o que se passa na cabeça de uma pessoa como ela. Abram o olho, viu? Talvez você tenha uma Maledite dessas perto de você. O melhor a se fazer é o que eu fiz. O melhor a se fazer e que eu fiz também foi me afastar de todas as formas possíveis. Eu não tenho eles nem em redes sociais. Espero que tenham gostado. Desculpe qualquer erro. Nunca contei esses fatos para ninguém. Eu precisava desabafar. Muito obrigada, Ana. Beijos. Um beijo para você. Muito obrigada pela sua história. Olha, eu entendo o que você está falando. É muito triste quando principalmente alguém assim que querido, né, que deveria ser próximo, no caso sua cunhada ou concunhada, não sei, né, ou seu cunhado, o irmão do seu marido, do seu namorado, deveriam estar felizes com as conquistas e tudo e saber, e mesmo já tendo tudo, né, como você disse, tem tudo, e ainda assim vira a cara, ainda assim, o que não quer que, tipo, eles são os únicos que podem ter, ninguém mais pode ser feliz além deles. Eu também não consigo entender como funciona a cabeça de uma pessoa assim. Eu só consigo ter certeza que uma pessoa com esse tipo de cabeça nunca vai ser feliz enquanto não mudar essa cabeça. Isso é atestado de infelicidade para a própria pessoa, que inveja as coisas dos outros. Nada, ela pode ter um Mustang, sei lá, que ela vai, às vezes, querer o Fusca do outro, porque, sei lá, no outro parece que o Fusca, ela é mais feliz no Fusca do que eu no meu Mustang, sabe? Não sei, a pessoa parece que é uma compulsão em alguma coisa, né? Não sei, gente. Você tem uma Maledite dessa na sua vida? Deixa aqui nos comentários, manda o seu relato pra gente. Os pretos velhos me protegeram do apuro que me meti. E é uma moça que nos conta. Oi, Ana e Assombrado, sou a fulana e hoje me encontro com os meus 37 anos. Sou espiritualista e na época do relato eu tinha 19 aninhos e era bem cética, apesar da vida inteira ser médium. O relato é verídico. No centro da cidade tem uma loja de artigos religiosos de Umbanda, Candomblé, etc. Na porta dessa loja se encontra duas estátuas da vovó Maria Redonda? É isso? Da vovó Maria Redonda e do vovô Pai Joaquim, que hoje são entidades com quem trabalho. Mesmo na época, sendo totalmente cética, eu já tinha um carinho imenso por eles e sempre que passava pela loja eu dava bom dia, boa tarde ou boa noite aos avós. Em um sábado, combinei de ir com uma colega de classe, que vou chamar aqui de Maria,
a uma boate LGBT daqui da cidade. Eu ia até o apartamento dela no centro da cidade, em frente ao shopping. E eu ia até o apartamento dela no centro da cidade, em frente ao shopping. Tá, até aí tudo bem. Peguei o ônibus, carinhosamente apelidado de baú, e fui. Cheguei ao apartamento, ela já estava pronta e descemos. Aí, Ana, começa o horror que eu passei. Chegando na porta do edifício, tinha duas mulheres bem mais velhas que nós esperando a Maria. Elas já foram a agarrando pelos cabelos e começaram a bater nela. Minha reação foi correr até o outro lado do calçadão, pois lá eu sabia que ficava um homem que cuidava de uma loja muito famosa de jeans na época. Cheguei lá esbaforida e tinha, além do rapaz, mais um moço que eu não sabia quem era. Contei a situação e os dois me pegaram pelo braço e me ameaçaram. Gente, ela foi pedir ajuda e ainda... Contei a situação e os dois moços me pegaram pelo braço e me ameaçaram com um revólver. O rapaz, que eu não conhecia, disse que era a mando dele que a Maria estava apanhando. Ele era barra pesada, sabe? E eu fiquei de cara, pois eu não sabia que a Maria estava envolvida com coisas ilícitas. E nem que o rapaz que cuidava da loja também estava envolvido com essas coisas. Tipo, acho que o cara fazia segurança da loja, olha só. Eles mandaram eu correr o mais rápido que eu pudesse. E os dois saíram correndo atrás de mim com o revólver. Eu desci a rua ao lado, correndo o mais rápido possível e virei a esquina onde tinha um ponto de ônibus que estava vazio. Para me ajudar, não tinha uma viva alma ali. Só os dois rapazes me perseguindo com as armas em punho. Passei bem em frente à loja de artigos religiosos e ela estava fechada, pois era umas 11 da noite já. Mas mesmo correndo e sabendo que estava fechada, eu falei baixinho: "Boa noite, vó e vó." E de repente ouvi a voz de um dos rapazes dizendo: "Eita! Pip! Corre, corre, fulano!" E aí eu parei de correr e olhei para trás. E os dois estavam correndo, tropeçando, como se estivessem vendo uma assombração. Corri o mais rápido que pude e finalmente cheguei ao terminal central. Entrei e respirei aliviada. Na segunda, antes do colégio, passei na loja e agradeci tanto, mas tanto a proteção. Já a minha colega? Essa levou uma bela de uma surra das duas mulheres. Ela mesma me contou no colégio naquela segunda. Eu contei o que aconteceu comigo e só omiti o acontecido com os pretos velhos, pois ela não acreditaria. Nem eu estava acreditando, para ser bem sincero. E se alguém me contasse, eu não acreditaria também. Acabei me afastando da Maria e hoje, como disse, trabalho com os pretos velhos na linha das almas. Meu filho de 4 patas, mais novo, se chama Pudim Joaquim, em homenagem ao meu vozinho. E a minha filha de 4 patas, mais velha, é Isabela Maria, em homenagem à vovozinha. Adorei as almas e as almas me atenderam. Olha só que legal, e é parecido com outro relato que eu já vi aqui também, de uma moça que fazia isso, ela passava, cumprimentava, não é alguma coisa assim? E aí até que ela teve também um livramento dessa entidade. Eu não vou lembrar os detalhes agora do relato, mas eu acho muito, muito interessante essas histórias. E você, tem alguma história desse tipo? Manda pra gente. Será que fui para Sete Além? Mais um aqui na dúvida, né? Oi, Ana, meu nome é Fulana e vim relatar algo que aconteceu comigo por volta dos meus 7 anos de idade. Quando criança, eu costumava brincar sozinha no quintal da minha avó. E em uma certa tarde não foi diferente. Nesse quintal tinha uma cerca que ligava o quintal dela com um dos meus padrinhos. Então entrei nessa brecha que havia nos 2 quintais e quando entrei, já não era o mesmo lugar que eu costumava brincar, que era o quintal dos meus padrinhos. O lugar era lindo, com um jardim bem verdinho e com algumas árvores, lagos e um céu perfeito. Então não era Sete Além, não. De longe avistei uma menininha
que aparentava ter a mesma idade que a minha. Ela estava sentada debaixo de uma árvore e ao lado dela tinha uma cesta cheia de brinquedos. Eu não entrei nada. Não entrei nada e fui brincar com ela. Ou não estranhei nada, sei lá, e fui brincar com ela. Passaram-se horas e já estava o sol se pondo, quando lembrei que a minha avó poderia estar me procurando, né? Quando escuto, bem de longe, a voz da minha prima mais velha me chamando. Então levantei e falei para a menina que eu precisava ir embora. E aí ela disse: todos que vêm brincar comigo vão embora e nunca voltam. Gente, parece que eu já li um relato bem parecido com esse. Depois que ela falou isso, eu fui em direção a uma porteira por onde eu entrei. E quando passei por essa porta, por essa porteira, já estava no quintal da minha avó. E o mais estranho foi que não tinha passado nem 10 minutos que eu estava ali. Só que nesse lugar em que eu estava brincando com essa menina, parecia que tinha se passado horas. Bom, Ana, não sei se foi uma viagem ao passado ou um mundo paralelo. Sei que foi muito real e talvez seja algo da minha imaginação. Tenho outros relatos que vou mandar para o e-mail do canal. Alguns desses aconteceu no dia de finados. Obrigada por ler meu relato, sua linda. Um beijo para você, muito obrigada. Tem um relato de uma menina que estava na escola e ali ela viu uma porta dourada, se não me engano. Uma porta que ela entrou e dentro tinha como se fosse um parquinho e era tudo dourado, as coisas lá dentro, se não me engano. E tinha várias crianças brincando e ela ficou lá dentro brincando também. Mas esse lugar nunca existiu. Então, o que acontece? Será que existem portas realmente para outras dimensões? E o que essa menina falou também não me é estranho. Todos que vêm brincar comigo vão embora e nunca voltam. Porque abrem-se portais para ela e... vai saber, né? Que doideira, mas não duvido não. Tem várias histórias nesse sentido aqui. Aqui. Vamos ver esse daqui, ó. Um anjo salvou a minha amiga e a mim. Olá, assombrados, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu tenho vários relatos acontecidos comigo, mas esse é o primeiro que estou enviando para o canal. O nome da minha amiga está trocado, fique à vontade para ler como está. Bom, vamos lá. Isso aconteceu há mais de 30 anos. Eu e minha amiga Sofia tínhamos entre 11 e 12 anos nessa época. Nós éramos muito amigas e sempre que podíamos estávamos juntas. Nesse dia, tínhamos ido ao mercado a pedido da minha mãe para comprar alguma coisa que agora eu não me recordo o que era. Na volta para minha casa, fomos pegas de surpresa por uma chuva muito forte e tínhamos que passar por uma baixada onde sabíamos que a água subia um pouco, mas fomos mesmo assim. Chegando nesse lugar, a água chegou a bater para cima dos nossos joelhos e a chuva continuava muito forte. Estávamos andando pelo meio da rua e não pela calçada, quando de repente alguém segurou a minha perna pelo... Alguém segurou... Minha perna não. Ai, que susto. Falei, peraí. Não, estávamos andando ali no meio da rua, não pela calçada, quando de repente alguém segurou minha amiga pelo braço. E quando olhamos, era um senhorzinho branco, de cabelos também bem branquinhos, olhos claros, e um semblante bem calmo, que esboçava um leve e bonito sorriso. E nesse momento olhamos para baixo e percebemos que a minha amiga estava prestes a cair em um bueiro aberto, desses com a tampa de ferro redonda, sabe? Eu acho que a água subiu e arrancou a tampa dele. Nós só vimos aquele redemoinho que a água formava no buraco. Então levamos um susto enorme. Eu disse para minha amiga: Sofia, quase que você cai no bueiro!
Se não fosse esse senhor, nós duas íamos morrer, porque eu ia tentar. Ela ainda tá falando com a amiga. Se não fosse esse senhor, nós duas íamos morrer, porque eu ia tentar te segurar e eu ia sumir junto com você no bueiro adentro. E aí, rapidamente, olhamos para procurar o tal senhor e agradecê-lo. Mas, para nossa surpresa, não havia nem sinal dele por ali. Ele havia sumido. Olhamos em todas as direções, mas nada daquele homem. Na época, ficamos sem entender o que tinha acontecido. Mas hoje penso que foi um anjo que a salvou e a mim também, né? Porque de onde ele teria vindo? De onde teria vindo aquele senhor com aquele semblante tão calmo e sereno? No meio daquela chuva tão forte, né? E que sumiu também de repente, numa fração de segundos. Bom, esse foi o meu relato, o meu primeiro relato enviado. Espero que tenham gostado. E no posterior enviarei outros. Um beijo, Ana. Fiquem todos com Deus. Um beijo para você. Muito obrigada. Gente, um anjo mesmo, o espírito que tava ali falou: meninas, vocês vão cair. Imagina, 11 anos. É bem capaz de ir pro bueiro mesmo. Muito perigoso, gente. Muito perigoso. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.